Tem uma sensação, sabe? Que parece que em algum momento todo mundo sente. Começa baixo, assim, quase um zumbido, e de repente a ficha cai e a pessoa pensa: eu me perdi de mim. Eu li essa frase num post do psiquiatra Saulo Barbosa e vi a mesma ideia em 1000 formas diferentes numa discussão que a gente achou no Reddit. Essa coisa de se sentir à deriva, de não se reconhecer mais. É uma das experiências mais humanas e desconcertantes que existem, não é? Porque ela não vem, assim, necessariamente de algo óbvio do lado de fora, é um descompasso interno. E é sobre essa sensação que a gente vai mergulhar hoje, usando as fontes que nos mandaram. O nome técnico para isso é crise existencial. Esse nó na garganta sobre a vida não ter sentido e uma confusão imensa sobre quem a gente é. E o material que a gente tem para hoje é fascinante. Vai desde uma definição bem estruturada da Wikipédia, que dá um panorama geral, até, o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um soco no estômago e um abraço ao mesmo tempo. Ele sobreviveu a Auschwitz, né? E escreveu sobre encontrar propósito no meio do inferno. E para conectar tudo isso, temos uns artigos ótimos que exploram uma briga interna que talvez seja a causa de tudo, o conflito entre o nosso ego e a nossa essência. E claro, a tal discussão do Reddit, que é, assim, um termômetro muito sincero de como as pessoas se sentem, além de um resumo das pesquisas da Brené Brown, que fala de um jeito incrível sobre coragem. Certo. Então nosso objetivo aqui é quase como desmontar um motor para ver como ele funciona, sabe? Entender de onde vem essa crise, porque ela parece nascer desse cabo de guerra entre quem a gente acha que deveria ser e quem a gente é de verdade. E, no fim, explorar os caminhos para, quem sabe, encontrar um novo mapa. Um mapa para se reencontrar, ou talvez para se inventar. Mas vamos começar pelo começo. Se a gente fosse dar um diagnóstico, o que exatamente é essa tal de crise existencial? Ok, vamos lá. Usando a fonte da Wikipédia como base, a crise existencial é esse conflito interno que dá a impressão de que a vida não tem sentido. É um vazio. E isso não vem sozinho, claro. Traz junto ansiedade, estresse, confusão de identidade. O interessante é que, mesmo que um gatilho seja externo, tipo perder o emprego, a fonte diz que a briga de verdade é do lado de dentro. Sim. E o que eu acho fascinante é que essa crise muda de rosto dependendo da fase da vida. Não é a mesma angústia aos 17, aos 27 ou aos 47 anos. A Wikipedia organiza isso muito bem. Na adolescência, a crise é sobre se diferenciar dos pais, criar uma identidade, a famosa rebeldia. Ah, essa eu lembro bem. Mas e depois? Tem a tal crise do quarto de vida, né? Que pega ali entre os 18 e 30 anos. Exatamente. E essa é a crise que mais apareceu na discussão do Reddit. É uma crise voltada para o futuro. A ansiedade é sobre as grandes perguntas. Que carreira eu sigo? Com quem eu vou me casar? Que vida eu quero construir? A pergunta central é: que caminho eu devo seguir? É uma pressão enorme. Totalmente. Isso se conecta direto com o que a gente leu no fórum. Tinha um post que me marcou, de um cara de 29 anos. Ele dizia algo como: olha, eu fiz tudo o que me disseram. Fui para a faculdade, arrumei um bom emprego, mas sinto um vazio gigantesco. Eu não sei quem eu sou, nem no que eu sou bom de verdade. Alguém sabe como descobrir isso? É a personificação dessa crise. É o roteiro perfeito da crise do quarto de vida. E o contraste com a crise da meia-idade é enorme. Lá pelos 40, 50 anos, a crise deixa de ser sobre o futuro e passa a ser sobre o passado. Sabe, as perguntas mudam para: eu fiz as escolhas certas? E se eu tivesse feito diferente? Será que o meu melhor já passou? É uma crise de olhar pelo retrovisor. E ainda tem a da terceira idade, que é sobre legado, sobre o valor da vida que foi vivida e, claro, o confronto com a finitude. Mas, independentemente da idade, a experiência em si, ela parece ter componentes em comum. A fonte da Wikipédia detalha isso em 3 partes, né? Sim, é quase um raio-x da crise. Primeiro, tem o componente emocional. Um mix de desespero, desamparo, solidão e algo que eles chamam de culpa existencial. Não é culpa por algo específico que você fez, mas uma culpa vaga, um peso, por não estar vivendo a vida que deveria. Entendi. Depois vem a parte cognitiva, que é o pensamento martelando na cabeça: nada disso faz sentido, qual o propósito? É o confronto intelectual com a falta de um porquê e com a nossa própria mortalidade.
E, por fim, o componente comportamental, que é como isso tudo se manifesta em ações. Pode ser para um lado negativo, como o isolamento, vícios, ou, no movimento positivo, pode ser o que leva a pessoa a buscar terapia, a começar uma jornada de autoconhecimento. Certo, então a gente tem um mapa do o quê, mas o porquê talvez seja ainda mais interessante. As outras fontes que a gente analisou sugerem que a raiz de tudo isso está num conflito fundamental dentro de nós. Um dos artigos chama isso de a batalha entre o ego e a essência. Sim, e o que torna esse modelo tão útil é que ele tira um pouco da culpa. O ego não é apresentado como um vilão a ser destruído, sabe? Ele é um mecanismo de defesa, uma armadura que a gente constrói desde criança, com base nas nossas crenças, medos e, principalmente, nas expectativas da sociedade. O ego quer controle, quer aprovação, quer status. É a parte nossa que aprendeu a sobreviver no mundo. Uma armadura. Gostei da analogia. E do outro lado do ringue estaria a essência. Como o artigo define isso? A essência seria o nosso estado mais puro. Quem nós éramos antes dos traumas, das pressões, das notas da escola e das opiniões alheias. A essência não busca controle, busca experiência. Não quer status, quer conexão. Ela não se preocupa com o resultado, mas com o sentido da jornada. Peraí, então a crise acontece quando a armadura fica tão pesada que a gente nem lembra mais quem está lá dentro. É exatamente isso. O ponto de ruptura, como o psiquiatra Saulo Barbosa explica no vídeo dele, é quando o ego assume o controle total, a pessoa passa a viver para agradar os outros, para cumprir um roteiro que não foi ela que escreveu, ou então ela reage a um trauma, uma traição, uma grande perda e cria regras rígidas para nunca mais sofrer. E aí ela se desconecta dela mesma. A citação do Barbosa é muito direta. Ele diz que a pessoa começa a jogar com as regras e os padrões de outras pessoas, se contamina com isso e acaba se tornando alguém que no fundo ela despreza ou não reconhece. E aí vem o me perdi de mim. O que casa perfeitamente com o que a gente viu no Reddit. Várias pessoas falando que seguiram a carreira que os pais queriam, que se casaram porque era a hora, e agora, aos 30 e poucos, se sentem completamente vazias. É o ego construindo uma vida para aprovação externa, enquanto a essência está gritando em silêncio. O artigo descreve essa sensação como: sentimos que algo está errado, mas não conseguimos identificar exatamente o quê. Esse algo é a sua essência sufocada. Ok, isso é forte. Se a crise vem dessa desconexão, dessa armadura que virou uma prisão, como a gente sai disso? Como se reconecta com essa tal essência? Acho que é aqui que a experiência de Viktor Frankl se torna tão relevante. Sem dúvida, falar de sentido no meio do conforto é uma coisa. Frankl fez isso no meio do horror absoluto. Ele era um psiquiatra judeu, prisioneiro em Auschwitz, perdeu a esposa, os pais, o irmão. E foi lá, observando quem sobrevivia e quem desistia, que ele formulou a base da teoria dele. Ele percebeu que, contra todas as probabilidades, os que tinham mais chances de sobreviver não eram os mais fortes fisicamente, mas aqueles que tinham um propósito, um porquê para viver. É daí que ele tirou aquela famosa frase do Nietzsche, que todo mundo conhece, né? Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Essa ideia virou a espinha dorsal da terapia que ele criou, a logoterapia, que é toda focada nessa nossa vontade de sentido. E a virada de chave que ele propõe é genial. Ele diz que a gente passa a vida fazendo a pergunta errada. A gente pergunta: o que eu ainda posso esperar da vida? Frankl inverte isso. Ele diz que a pergunta correta é: o que a vida espera de nós? Uau! Isso muda tudo, de uma posição passiva de quem espera algo por uma posição ativa, de quem precisa responder a um chamado. Mas isso soa um pouco abstrato. Na prática, como uma pessoa que se sente perdida no dia a dia pode começar a responder a esse chamado? Frankl dá um mapa para isso. Ele dá. E é um mapa surpreendentemente prático. Ele aponta 3 caminhos principais onde podemos realizar o sentido. O primeiro é criando um trabalho ou praticando um ato. É o sentido que vem pela ação. Não precisa ser pintar a Capela Sistina. Pode ser cuidar de um jardim, escrever um código de programação elegante, criar um filho, ensinar algo a alguém. É deixar uma marca positiva no mundo.
por menor que seja. Certo, o sentido pela criação. Qual o segundo caminho? O segundo é experimentando algo, ou encontrando alguém. Aqui o sentido não vem do fazer, mas do receber, do se abrir. É se emocionar com uma música, se maravilhar com o pôr do sol, ou, e esse é o ponto mais alto para ele, amar outra pessoa. Frankl dizia que o amor é a única forma da gente conseguir enxergar outro ser humano na sua essência mais profunda, para além do ego. Ok, criar e amar. Faz todo sentido. Mas o terceiro caminho que ele aponta é o que mais me intriga. É sobre encontrar sentido no sofrimento. Como isso é possível? Parece quase masoquismo. É o ponto mais difícil e talvez o mais poderoso. Ele fala do sofrimento inevitável. Não é buscar o sofrimento, mas o que fazer quando ele bate na sua porta e não vai embora. Uma doença terminal, a perda de alguém, uma injustiça que não pode ser desfeita. Nessas horas, quando não podemos mudar a situação, Frankl diz que somos desafiados a mudar a nós mesmos. Mudar a si mesmo. Como? Pela atitude que escolhemos ter. Ele diz que o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido, como o sentido de um sacrifício. É escolher ser corajoso em vez de amargo. É escolher ser digno em vez de se vitimizar. É aí que ele diz que mesmo quando nos tiram tudo, ainda nos resta a última das liberdades humanas, a liberdade de escolher nossa atitude. Mas essa ideia de escolher uma atitude no meio do sofrimento, isso exige uma coragem que parece quase sobre-humana. De onde vem essa força? Como alguém consegue ser tão vulnerável a ponto de encarar o desespero de frente e ainda assim escolher a dignidade? Essa é a pergunta central. E a resposta talvez esteja em como a gente entende a própria vulnerabilidade. O trabalho da pesquisadora Brené Brown vira essa ideia de cabeça para baixo. A gente foi ensinado a vida inteira que ser vulnerável é ser fraco. A pesquisa dela mostra que é exatamente o contrário. Como ela define vulnerabilidade, então? A definição é incerteza, risco e exposição emocional. Vulnerabilidade não é fraqueza, é a medida mais precisa da nossa coragem. Os exemplos que a fonte dá são muito claros. Pedir ajuda quando você não sabe o que fazer é um ato de vulnerabilidade. Ser o primeiro a dizer "eu te amo" sem garantia de ouvir de volta é um risco emocional enorme. Entendi. A lista de exemplos é ótima. Começar o próprio negócio, admitir que está com medo, apresentar uma ideia que pode ser rejeitada, nenhuma dessas coisas soa como fraqueza. Soam como vida real. Como se arriscar a viver de verdade. Exatamente. E é aí que tudo se conecta. Brené afirma que a vulnerabilidade é o berço de todas as experiências que dão significado à vida. É o berço do amor, do pertencimento, da alegria, da empatia, da criatividade. Ninguém experimenta essas coisas sem se expor, sem correr o risco de se machucar. Para se reconectar com a sua essência, você precisa tirar a armadura do ego. E tirar a armadura é o maior ato de vulnerabilidade que existe. Peraí, então o que a Brené Brown está dizendo é que, para sentir alegria de verdade, a gente precisa se arriscar a sentir uma dor imensa? Parece um paradoxo bem difícil de engolir. É o grande paradoxo da vida. Não dá para sentir uma coisa sem se abrir para outra. Quando a gente se fecha para a dor, para o medo, para a vergonha, a gente se fecha também para o amor e a alegria. Voltando a Frankl, a escolha de ter uma atitude digna no campo de concentração foi um ato de vulnerabilidade extrema. Era se expor à dor e ao desespero e, mesmo assim, escolher a coragem. É a última das liberdades humanas em ação. Uau! Isso me leva a uma citação que um usuário postou na discussão do Reddit que acho que amarra tudo isso de um jeito brilhante. É do George Bernard Shaw. Ele disse: "A vida não se trata de se encontrar, a vida se trata de se criar." Essa frase muda tudo. Tira um peso enorme das costas, não acha? A pressão de
encontrar seu propósito como se ele estivesse escondido debaixo de uma pedra, e se não houver um eu verdadeiro e perfeito para ser encontrado? E se o processo for justamente o de construir quem você é, tijolo por tijolo, a cada escolha vulnerável que se faz? Exato. A crise de identidade, então, não seria sobre achar um mapa do tesouro para um eu perdido. Seria sobre pegar uma bússola e ter a coragem de começar a desenhar o próprio mapa, aceitando que vai se perder no caminho, vai sentir medo, mas vai continuar desenhando mesmo assim. É sobre a criação, não a descoberta. Então, vamos tentar juntar as peças. A gente começou com essa sensação de estar perdido, a crise existencial, e vimos que ela, muitas vezes, nasce dessa briga interna entre a nossa máscara social, o ego, e a nossa verdade interior, a essência. Com Viktor Frankl, a gente aprendeu uma lição brutal e libertadora. A saída não está em fugir do sofrimento, mas em encontrar um sentido nele, em responder ativamente ao que a vida nos pede com responsabilidade. E, por fim, a Brené Brown nos deu a ferramenta para essa jornada, a vulnerabilidade. A coragem de se expor, de ser imperfeito, de arriscar. Porque é nesse espaço de incerteza que as coisas que realmente importam na vida, o amor, a alegria, o sentido, podem finalmente florescer. Então, se a vida não é sobre se encontrar, mas sobre se criar, e se a nossa motivação mais profunda é essa vontade de sentido de que falava Frankl. Isso deixa uma reflexão no ar, não é? Se a vida nos faz perguntas a cada instante e cada momento é uma chance de responder, não com grandes teorias filosóficas, mas com atitudes concretas, a questão que fica é: qual resposta, por menor que seja, uma pessoa pode começar a construir hoje para si? Não com palavras, mas com uma pequena ação, uma nova conexão ou simplesmente uma mudança de atitude diante de algo que não pode mudar.